Olá, já aconteceu com você? Você está assistindo a TV, talvez uma conferência geral, ou assistindo sua série, ou então utilizando o seu celular, e de repente acaba a força, acaba a energia, a bateria vai embora. Bem, nós temos alguns equipamentos que precisam de força, precisam de energia para funcionar. Nós hoje, na nossa aula, iremos aprender que para que a nossa vida possa funcionar e funcionar da maneira correta, da maneira em que nós esperamos, que o Senhor espera, nós necessitamos de uma energia, de uma força, de um poder que vem de Deus. Eu sou Alberto Gondim, sou o coordenador do seminário aqui em Recife. Convido você a estudar esse princípio tão importante para nós santos dos últimos dias. Vamos lá? Na aula passada, vocês estudaram a experiência terrível que teve o profeta Joseph Smith e alguns dos irmãos que foram injustamente presos e passaram cerca de 6 meses na cadeia de Liberty, uma situação assim deplorável. Vocês lembram de todo o sofrimento que eles passaram lá, ouvindo os guardas falarem de coisas terríveis que estavam acontecendo com os santos nos acampamentos, nas cidades, e eles não tinham notícias, então eles sofreram muito. E o profeta Joseph Smith, então, na seção 121, ele faz uma súplica ao Senhor, né, de desespero, né, em muito sofrimento. E o Senhor dá uma resposta que eleva o seu espírito dos irmãos que estavam com ele. E nesta resposta, que está lá na seção 121, e hoje nós vamos estudar parte dessa seção, dos versículos 34 a 46, em que o Senhor ensina ao profeta um princípio importante, foi muito importante para eles e é importante para nós, de que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor estava ao lado deles, estava com eles, e que eles iriam vencer todas aquelas provações porque tinham o apoio de Deus, de Jesus Cristo. Nessa ocasião também o Senhor ensina ao profeta, e para nós também, claro, de que existe um princípio por trás disso. Que essa ajuda, esse suporte, ele só é possível se nós fizermos a nossa parte. Precisamos estar em retidão. Então, gostaria de começar essa aula já junto com vocês, a gente pensando sobre como isso é importante. Estar em retidão para poder ter a ajuda de Deus. Vamos fazer um pequeno estudo de caso. Imagine que você tenha uma amiga, o nome dela é Mônica, né? E a Mônica ela é chamada para ser a presidente da classe das moças. Ela está cheia de vontade de ajudar, mas ela não faz ideia de como ela pode ajudar as moças. E então ela pergunta para você: o que eu posso fazer? Que conselhos você daria para a Mônica para ajudá-la? Entre tantos conselhos, a presidente da Organização das Moças da ALA envia uma mensagem para Mônica, uma mensagem que foi dada pelo presidente Harold Billy, que foi um profeta na igreja, e essa mensagem pode ser uma ajuda, uma luz. Eu gostaria que você lesse essa mensagem agora conosco, você ponderasse como essa mensagem ela pode ajudar a Mônica, e na verdade como ela pode nos ajudar a entender um princípio de que precisamos ter o Senhor ao nosso lado. Dá uma olhada. Não podemos erguer outra alma se não estivermos em terreno mais alto do que ela. Como vocês viram, né? Que mensagem poderosa do presidente Lee. Foi bom para a Mônica e bom para nós também, né? Nós aprendemos que para que nós possamos ajudar alguém, nós precisamos estar numa posição, numa situação em que a gente possa ajudar. Precisamos estar cheios de algo para poder ofertar. Eu tive um líder que me ensinou bem cedo de que no Evangelho de Jesus Cristo, na Igreja de Jesus Cristo, nós não empurramos as pessoas para cima. Nós, na verdade, subimos e trazemos as pessoas para o patamar que nós estamos. Foi assim que o Salvador fez. E ele foi nosso exemplo perfeito. E ele primeiro fez, ele mostrou, ele viveu, ele se tornou para então nos ajudar a chegar onde ele está. Então é assim que deve ser. Joseph aprendeu isso também com o Senhor. E que ele precisava, ele, todos nós, todos os filhos de Deus, precisamos estar cheios do Espírito, cheios de poder para poder ajudar outras pessoas. E existe uma forma para isso. Então vamos fazer uma atividade, vai ser a primeira pergunta que você vai responder.
gostaria que você desse uma lida nos versículos 34 a 36 da seção 121. E à medida que você for lendo, queria que vocês identificassem verdades sobre a conexão com os poderes dos céus em nossa vida, ok? Então você vai responder, a primeira pergunta é essa, quais são as conexões dos poderes do céu com a nossa vida, de acordo com esses versículos, ok? Dá uma pausa e responda então a primeira pergunta. Identifique verdades sobre a conexão com os poderes do céu em nossa vida, de acordo com Doutrina e Convênios 121, 34 a 36. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens, que eles não aprendem esta lição, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Muito bem, espero que você tenha aproveitado bem esse estudo, né? E você viu lá qual é a dica, qual é a orientação do Senhor no versículo 36, né? Primeiro, do início, o Senhor fala no 34, eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados ao Evangelho, muitos aceitam o Evangelho, nós aceitamos o Evangelho, mas ele diz que poucos são escolhidos. O que é ser escolhido? Por que eles não são escolhidos? E ele pergunta, por que não são escolhidos? A resposta do Senhor é, porque o seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens que não aprendem esta lição. Então veja, o problema é que muitas vezes nós estamos tão ligados, tão preocupados, nós estamos tão associados às coisas deste mundo, em vez de estarmos ligados, associados, preocupados, vivendo as coisas celestiais, que a gente simplesmente não aprende esta lição. E qual é a lição? Diz o Senhor. Que os direitos do sacerdócio, ou seja, as promessas, os direitos que nos são garantidos pelos convênios que fizemos com o Senhor no Evangelho, o direito que nós temos ao poder do sacerdócio na nossa vida, não só como portador do sacerdócio, mas o direito de receber as bênçãos que vêm pelo sacerdócio de Deus. Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, ou seja, não há bênção, não há direito do sacerdócio sem esse poder que vem dos céus. Ele disse, os poderes dos céus não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. A chave está aqui. Precisamos ter retidão na nossa vida. Precisamos ser retos. O que é que significa ser retos? É viver os mandamentos, viver as leis do Senhor, cumprir com os convênios que nós fizemos. Quando fazemos isso, nós estamos em retidão, vivendo em retidão. E aí temos direito a esses poderes do sacerdócio. Nefe, ele aprendeu bem essa lição, né? Lá em 1 Nefe, capítulo 1, comecinho do livro de Mórmon, lá no versículo 20, Nefe ele nos ensina o seguinte, ó. Eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu, ó. Lembra? Poucos são escolhidos. Estão sobre aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Então está aqui, o Nefe está explicando o que é que nos faz ser um escolhido. Nós temos fé, e fé é agir, é fazer aquilo que Deus pede. Então, esse é o caminho. Se queremos ter a ajuda, ter acesso aos poderes do céu, que são ilimitados, os poderes de Deus, o poder do nosso Salvador Jesus Cristo, precisamos ter fé nele, em Jesus Cristo, guardar os seus mandamentos, cumprir com os convênios, para que assim possamos ter poder para vencer, segundo o Nefe, poder para nos libertar. Libertar do pecado, libertar dos desafios dessa vida, nos libertar das amarras que nos seguram numa vida, às vezes, de sofrimento, de tristeza, de remorso, para que possamos vencer todos os nossos desafios. Essa é a grande lição. De fato, o presidente Nelson ele falava muito sobre isso, né? Acessar os poderes do céu, o ter direito a uma porção extra desse poder quando nós fazemos convênios e guardamos convênios. Vamos dar uma olhada
uma mensagem dada pelo presidente Russell M. Nelson sobre este assunto. Dá uma olhada. Sabemos o que vai nos permitir ter mais acesso aos poderes do céu. Sabemos também o que vai prejudicar nosso progresso, aquilo que precisamos parar de fazer para que tenhamos mais acesso aos poderes do céu. Fantástico, né? Esse conselho do presidente Nelson, na verdade, é uma forma de nós nos avaliarmos, né? Ele disse que nós sabemos aquilo que nos aproxima dos poderes do céu e que nós também sabemos aquilo que vai prejudicar o nosso progresso. Né? É verdade, nós sabemos. O fato é, precisamos estar atentos para as coisas que nos aproximam de Deus, aquilo que nos tem dado poder, nos dá um bem-estar espiritual. E precisamos manter isso na nossa vida, ou aumentar esse tipo de influência. E aquilo que nós sabemos que é uma barreira, aquilo que nos atrapalha, aquilo que faz com que nós percamos esse poder, percamos essa força espiritual, precisamos retirar imediatamente da nossa vida. Fazer todos os esforços possíveis para tirar da nossa vida qualquer coisa que nos impeça a ter acesso aos poderes dos céus ou ao poder que emana de Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de todo poder. O nosso Salvador Jesus Cristo é Ele que tem a capacidade, o poder, a autoridade para nos transformar, para nos dar aquilo que precisamos, para nos orientar, para nos dar força, consolo, enfim, para que tenhamos o que precisamos para vencer os nossos desafios na vida. O caminho é Jesus Cristo. Que possamos lembrar desse conselho e tomar a decisão hoje de sermos pessoas melhores, pessoas que temos acesso aos poderes do céu, porque vivemos em retidão. Para nos ajudar também, vamos fazer um exercício. Essa é a segunda pergunta que você vai responder aí no nosso fórum, tá? Você vai ler também na seção 121, agora dos versículos 35 a 45. Você vai identificar ações ou atitudes que aumentam ou diminuem o nosso acesso aos poderes do céu, ok? Dá uma pausa no vídeo e faz essa atividade e responde lá, depois retorna. Leia a Doutrina e Convênio 121, 35 a 45 e identifique ações ou atitudes que aumentam ou diminuem nosso acesso aos poderes do céu. Maravilha, espero que vocês tenham tido uma boa experiência ao responder essa pergunta. Nós aprendemos ali nos versículos, a partir do versículo 37, por exemplo, algumas das atitudes que podem retirar o nosso espírito, né? Fazer-nos perder o espírito, perder essa retidão necessária para ter o poder de Deus. Por exemplo, ele diz, quando nós nos propomos a encobrir nossos pecados. Né? A gente tem pecados e a gente tenta minimizar, encobrir, enfim, continuar vivendo no pecado, achando que ninguém sabe, ou às vezes dando desculpas para nós mesmos, né? Ou quando nós satisfazemos o nosso orgulho, nossa vã ambição, achando que aquilo vai me satisfazer, vai ser bom para mim, quando não é aquilo que Deus espera, né? Ou quando a gente exerce controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, sobre outras pessoas, né? Em um grau de iniquidade, né? Às vezes com maldade, querendo ferir, querendo ser maior, querendo ser melhor, enfim, tantas coisas que podem tirar o nosso espírito. E aí ele diz que é da natureza do homem. Assim que tem poder, eles são tentados a exercer domínio injusto. Então precisamos vencer essa tendência. Como é que a gente vence? Seguindo o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, que foi um exemplo de retidão ao liderar, né? Liderava com todos aqueles atributos que nos fazem sentir melhores, maiores, capazes. A gente sentia amor, sentimos amor até hoje, né, quando a gente estuda a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele fala isso. Ele diz que nenhum poder deve ser mantido, né, poder ou influência, em virtude do sacerdócio, através do nosso chamado como membros da igreja, a não ser com persuasão, longanimidade, brandura, mansidão, amor não fingido. Era assim que era o nosso Salvador. Atributos perfeitos exemplificados na vida do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele fala com bondade e conhecimento puro. Ele diz, às vezes, reprovando prontamente, com firmeza, quando movido pelo Espírito. Às vezes o Espírito vai fazer com que a gente sinta que é o momento de dizer assim, olha, não é dessa forma. Mas ele diz, depois mostrando um amor maior por aquele que repreendeste. Porque tudo tem que ser feito de acordo com
o amor de Cristo. É assim que ele faz. O Senhor, ele nos repreende muitas vezes, mas o seu abraço de amor é muito maior do que a repreensão. Sabemos que ele nos ama. É assim que nós temos também que liderar. Então, para a gente concluir a nossa última pergunta, na verdade, caminhando aqui para a conclusão da nossa aula, eu vou pedir para que você possa ler os versículos 45 e 46 agora, os dois últimos versículos, e você vai identificar as bênçãos que o Salvador oferece àqueles que se esforçam para se conectar aos poderes do céu, desenvolvendo os atributos de Jesus Cristo. Ok? Então, quais são as bênçãos que o Salvador oferece àqueles que se esforçam para se conectar aos poderes do céu, claro, desenvolvendo os atributos de Jesus Cristo. E já pondera como é que essas bênçãos podem te ajudar a se tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Ok? Nossa última atividadezinha aqui nessa sessão. Dá uma pausa e responde ela no nosso fórum. Ok? Leia Doutrina e Convênio 121, 45 a 46 e identifique as bênçãos que o Salvador oferece àqueles que se esforçam para se conectar aos poderes do céu desenvolvendo os atributos cristãos. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno e, sem medidas coercivas, fluirá para ti eternamente. Muito bem, obrigado por você ter feito essa atividade. Espero que tenha sido uma experiência marcante para você, como foi para mim, relembrar esses princípios tão sagrados. Gostaria de só reforçar o convite e a promessa feita pelo próprio Salvador, no versículo 45 e 46. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, com os membros da igreja especificamente. E que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, diz o Senhor, aí vem a promessa, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma, como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Essa é a promessa de Deus. Eu gostaria de testificar de que ela é verdade. E quando estamos próximos aos céus, quando nós estamos vivendo em retidão, quando a virtude adorna os nossos pensamentos, quando nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus Cristo, fazendo aquilo que o Salvador fez como exemplo, quando nós seguimos os seus ensinamentos e o seu exemplo perfeito, colocando em nossa vida, vivendo da forma como ele viveu, nós somos cheios do Espírito. E aí a verdade flui para nós, para nossa mente, para nossa alma. Nós conseguimos ter o dom do discernimento, conseguimos perceber as coisas como elas são, a verdade como foi, como é e como será. Isso nos ajuda, como diz o Elder Bednar, a tomar melhores decisões. O Senhor nos abençoe. É o meu desejo, o meu testemunho de que Jesus é o Cristo. Ele vive, ele ressuscitou, ele pagou por nossos pecados, ele nos ama, ele está ao nosso lado, ele deseja nos empoderar, nos dar aquilo que nós precisamos para vencer todas as batalhas de nossas vidas. Ele é o amor perfeito. Eu concluo essa lição no sagrado nome dele, de Jesus Cristo. Amém.